no webinário de hoje para receber o professor André Roncalha, a professora Maria Lúcia Formigoni, juntamente comigo, que presidimos o IAC, e a professora Marisa Russo, do Neuro iSelf. André Roncalha é professor do curso de Ciências Econômicas da EPEM, da Universidade Federal de São Paulo, e pesquisador associado do SEBRAP. Para além de uma vasta produção bibliográfica, recentemente lançou um livro junto com Silvio Gala, Brasil, uma economia que não aprende. Pandemia e desigualdade. É Paulo Gala, só para... senão ele vai brigar comigo. É Paulo Gala, é verdade. Paulo não sei Gala. por que surgiu o Silvio. Desculpa, aqui no meu horizonte. Pandemia e desigualdade de renda e riqueza no Brasil é o tema que André irá hoje desenvolver. André, nós do IAC, do Neuro iSelf, agradecemos desde já muitíssimo por ter aceito o nosso convite. A sua contribuição será aqui para nós de enorme proveito, sem sombra de dúvida. Bem, deixo desejar a palavra com você. Obrigado de novo. Bom, Ivo, muito obrigado pelo convite. Agradeço também a Maria Lúcia. A Mari está aqui também com a gente. É um prazer, uma satisfação e digo, inclusive, uma honra estar aqui falando no IAC. Eu acho que é uma, vamos dizer, uma iniciativa que tem tudo para fazer avançar muito a pesquisa dentro da universidade. Então, para mim, estar aqui é uma honraria de verdade. E eu espero contribuir minimamente para a reflexão nesses tempos tão agitados que a gente está vivendo, de uma maneira que a gente consiga produzir mais e ter um entendimento melhor sobre os problemas que nos afetam. E hoje, em particular, eu vou falar sobre algo que o brasileiro está bastante acostumado a ver que existe, mas muitas vezes não consegue entender todos os recortes que acabam sendo mais inflamados no contexto de uma pandemia. Então, a proposta dessa conversa inicial é falar para vocês sobre os recortes da pandemia, tanto do ponto de vista da desigualdade de renda e como isso afeta a própria progressão da doença, bem como analisar os efeitos da doença sobre a desigualdade de renda e de riqueza. Então, a gente vai falar de duas dimensões econômicas muito importantes, que é a renda e a riqueza, e associar isso à própria dinâmica da pandemia. Bom, as epidemias, que assumem o seu status de pandemia quando elas atingem todos os continentes do planeta, e aí viram uma pandemia, elas são uma marca recorrente na história da humanidade. E elas têm muito a ver com a própria relação do ser humano com a natureza, conforme ele vai ocupando o solo, conforme ele vai organizando o seu sistema econômico de maneira interativa com a natureza. E a própria aglomeração das pessoas, inicialmente nas feiras, depois nos grandes centros urbanos, evidentemente gerou uma possibilidade vasta para a difusão de zoonoses, que é principalmente quando o vírus, ou essas pestilências, elas saltam dos animais para os seres humanos. E aí eu trouxe inicialmente essa frase do cirurgião-geral dos Estados Unidos, atribuída a ele, pelo menos, no final dos anos 60, em que supostamente ele teria dito que é hora de fechar o livro sobre doenças infecciosas e declarar vencida a guerra contra a pestilência. Obviamente, o Dr. William Stewart nunca disse isso, pesquisas históricas posteriores mostraram que, na verdade, isso fazia parte de um movimento, e queria atribuir isso a ele, quando, na verdade, ele sempre atuou bem ao contrário, mostrando que as pestilências tinham tudo para voltar e, por isso, o país devia se tornar mais autossuficiente na possibilidade de combate a pandemias e epidemias. E isso mostra muito o momento em que a gente está vivendo, em que a desinformação, em que o processo de difusão, eu vou chamar aqui com nome característico, de negacionismo, de vários processos que as pessoas muitas vezes não entendem e por isso elas tendem a negar, em particular associados à ciência, eles estão graçando na nossa sociedade. Então, hoje mesmo saiu na revista da FAPESP, divulgado um estudo de um estudante agora não lembro se é doutorado, ele está justamente avaliando o impacto da desinformação sobre a eficácia das políticas públicas, principalmente no combate a doenças, na área da saúde pública. Então, isso não é
algo do nosso tempo, isso é algo que já ocorre faz bastante tempo, e a tendência é que isso volte a ocorrer. Por isso, acho que aprender com o que está acontecendo com a gente hoje é importante. Basicamente porque a relação do homem com a natureza vai continuar sendo objeto de análise e se equivoca muito quem acha que isso é meramente um processo romântico de abraçar árvores ou achar que a gente pode ter, né, um mundo limpinho e que isso tudo um dia vai ser conseguido apenas com a razão e com conversa. Não, isso vem por meio da política, isso vem por meio do embate no campo político, né? Nós esperamos que de forma pacífica, de forma negociada, e a gente vai construindo uma relação mais amigável com a natureza. Então, nesse slide eu trouxe para vocês 3 grandes itens que nos sugerem, possivelmente, que novas pandemias podem estar ali na esquina. Primeiro deles, essa foto aqui que eu tirei inclusive do site do Congresso, que era uma discussão que mostra exatamente, conforme a gente avança sobre a floresta amazônica ou o cerrado, a gente vai tendo a fuga dos animais na direção das cidades ou uma interação maior das pessoas que estão promovendo aquelas derrubadas e queimadas com os animais silvestres. E esses animais, muito provavelmente, são hospedeiros de vários vírus que podem fazer o salto evolucionário para o ser humano, desenvolver ali por meio de uma mutação a capacidade de infectar os seres humanos. E aí a gente teria, né, novas epidemias. Já há epidemiologistas falando que a própria Amazônia ela é um potão de vírus. É o termo desses estudiosos. Ou seja, um governo que não se preocupa, né, em proteger a floresta, sob os argumentos que fariam muito sentido no século XVIII, quando a gente teve, né, século XVIII e XVII, que era aquele modelo, né, de garimpo, de extrair ouro, de derrubar floresta. Hoje em dia eles são mais difíceis de serem acomodados, exatamente porque a nossa tecnologia já permitiria a gente ir muito além. O resultado é que quando o vírus chega num lugar como esse, que é a floresta amazônica com essa imensidão, a gente tem essa imagem aqui abaixo que saiu no New York Times. É uma reportagem muito forte, uma reportagem chocante, em que eles adentram a floresta para mostrar o que está acontecendo com as famílias. São fotos muito fortes, né, de como o vírus acabou chegando em muitas vilarejos, vilas, assim, que a gente que tem um acesso muito difícil. E o principal canal de transmissão do vírus é exatamente o meio de transporte, né, que são as balsas, os barcos que levam essas pessoas até lá. E a questão é, será que isso veio para realmente nos ensinar e a partir daqui a gente vai fazer as coisas diferentes? Então esse último meme aqui, né, essa imagem aqui, quase uma charge no canto direito, mostra, né, aqui as pessoas na cidade se preocupando, vamos lavar nossas mãos porque vem a onda da Covid, só que na sequência já vem a onda da recessão, né, e os países todos estão lutando contra essa onda da recessão, só que lá atrás veio talvez o problema monumental maior, que é a mudança climática. E a mudança climática, evidentemente, ela está relacionada a todo esse processo que a gente chama, né, de antrópico, que é como o ser humano afeta o funcionamento da natureza a partir do momento em que ele mexe em sistemas naturais que são muito complexos. E um dos traços dos sistemas complexos é quando você faz uma pequena alteração naquele sistema, ele assume características que podem ir em qualquer direção. Ele pode se tornar altamente instável, altamente sensível. Então, o início dessa minha fala é para colocar o seguinte: tudo que a gente vai falar na sequência está amparado na ideia desta pandemia apenas. Tá? Se isso que eu estou colocando tiver alguma base na realidade, aqui a gente precisa ser muito honesto, a gente não sabe, a gente está lidando com sistemas abertos, que eles podem ir em qualquer direção, não o planeta como um todo, né, mas as localidades. Se isso que eu estou colocando tiver alguma base, né, na realidade, a gente precisa, né, mudar a maneira de fazer as coisas. Então, o que eu vou colocar para vocês é o diagnóstico do que a gente tem hoje, de como a pandemia nos encontrou, para que a gente possa desenhar o mundo daqui a pouco que a próxima pandemia vai nos encontrar. Se isso acontecer, evidentemente, a gente não deseja. Então, em termos de desigualdade, o que a gente tem no longo prazo? A tendência de
sociedades é elas se estruturarem em hierarquias. A antropologia é riquíssima, não é minha área de qualificação, mas o que eu posso colocar é que vários ordenamentos sociais eles se estruturam em hierarquias, com os mais diferentes critérios de organização, e isso faz com que a riqueza se acumule no topo. Aí tem sociedades que são mais igualitárias e elas são mais horizontais, então a riqueza é mais bem distribuída, e tem sociedades que são mais verticais, em que a riqueza se concentra no topo, e o pessoal lá de baixo faz uma força danada para sobreviver e ter alguma coisinha, né, para deixar para os seus filhos. Em geral, né, a história da humanidade pode ser resumida de maneira bem simplificada assim. O que esse estudioso, Walter Scheidel, escreveu nesse livro, O Grande Nivelador, The Great Leveler, é que existem 4 cavaleiros niveladores na história. O primeiro são estados que entram em colapso, então a gente está falando de sociedades que se desorganizam, e com isso a riqueza se dissolve por meio de saques, destruição, guerra civil. Então. O segundo são revoluções transformadoras, que podem ser revoluções pacíficas ou violentas, mas que elas geram um reordenamento da sociedade que permite que a riqueza seja distribuída. Geralmente apenas no início, depois ela tende a se concentrar de novo. Aí a gente tem o caso aqui da Revolução Russa de 1917. Tem várias outras, tá, gente? Estou apenas pontuando. Depois, as grandes guerras são os principais niveladores de desigualdade, porque elas destroem capital, né? Pense em Londres sendo bombardeada durante meses, como isso não destruiu o principal capital que as famílias têm, que são os imóveis. Né? Então elas perdem muita riqueza, e isso então horizontaliza a distribuição de riqueza, ela fica menos vertical. E por fim, as pandemias catastróficas. A última grande que a gente trata até hoje, né, tem gente trabalhando, tentando entender, que foi a gripe americana, né, erroneamente chamada de gripe espanhola, no contexto, no finalzinho ali da Primeira Guerra Mundial, ela veio causar um dano tremendo, porque as pandemias são muito complexas. Né? Muitas vezes não é o vírus que mata, mas é a reação do corpo ao vírus que abre espaço para outras patologias entrarem no corpo e acabar matando muito mais gente. Então, a ausência de penicilina, né, naquela grande crise sanitária do início do século, talvez tenha sido a grande responsável pela mortandade. Né? Tem vários estudos analisando isso. Então, o que matava efetivamente não era o vírus em si, mas era a reação bacteriana que acontecia na sequência. Então tem muita coisa, não é minha área de especialidade, mas eu queria apenas deixar para vocês que isso é algo tão recorrente na história da humanidade que ela entra num ponto de uma regra de nivelamento de riqueza. Então isso nos leva, e é o que eu quero pontuar para vocês inicialmente, a um problema que é típico, né, de sociedades muito complexas, que é como as pessoas transferem riqueza entre gerações. Então, em geral, a história é muito simples, você vai lá, trabalha a vida inteira, encontra um parceiro, uma parceira, montam um patrimônio juntos e vocês transferem o que vocês conseguirem no fim da vida para os seus filhos, para que eles tenham, né, um ponto de partida razoável no mundo em que você tem que concorrer em várias dimensões, né? Não apenas do trabalho, da educação, mas em vários outros tipos de hierarquias em que existem dominâncias. Então, quanto melhor for a condição de partida do seu filho, o sentimento familiar ali fala forte, você vai tentar oferecer isso a ele ou a ela. E aí, com o risco de perder metade aqui da plateia, eu vou colocar uma equação, e eu sei que esse monte de subscrito pode parecer amedrontador, mas vocês vão ver que é muito simples a mensagem dela. Eu gosto de equações porque, apesar de elas serem um tanto intimidadoras, elas sintetizam muito conhecimento. Então, marquem só a quantidade de coisas que eu vou falar em cima apenas dessa sequência aqui de 5 letrinhas. Então, o que diz essa equação? Que a riqueza, ou a renda, a gente pode pensar assim, de uma dinastia, que a dinastia no momento T, pensar uma família que vive eternamente, tá? Uma dinastia. A renda dessa família, num momento qualquer da história, vai depender do quê? Primeiro, da renda do trabalho, que é essa primeira parte. E vocês vão ver que isso é muito claro de pensar. A renda do trabalho, aquilo que você ganha ao longo da vida. E a riqueza que você acumulou. E aqui vem um ponto importante. Se você ganha o suficiente para poupar dinheiro, você vai acumular riqueza. E aí você faz a alegria do pessoal que vive de acumular riqueza. Se você ganha muito pouco, a tendência é que você acumule pouca riqueza.
Então, nós temos pelo menos 4 elementos aqui muito importantes afetando a maneira como a renda e a riqueza se distribuem na sociedade. A primeira delas, então, é a própria, que a gente chama do salário médio ao longo da vida. Então, quanto que a pessoa ganha na média, né, todo o esforço que ela fez. O Azinho, ele está indicando a capacidade produtiva. Então, pode ser o seu nível de competência, o seu nível de liderança, o seu conhecimento acumulado, a tua capacidade de aprendizagem, que é o quanto de conhecimento você acumula, a tua capacidade responsiva a situações adversas, que é a capacidade de utilizar esse conhecimento sob pressão ou não, de fazer planejamento. Isso aqui vai te gerar a renda do trabalho. E aqui nós temos, nessa segunda parte, a taxa de rendimento, que seria a taxa de juros desse seu capital. Então, você deixa o dinheiro lá no banco, quanto que ele vai crescendo ao longo do tempo, mas pode ser um imóvel, pode ser um automóvel, pode ser o que você tiver, né, uma bicicleta que seja um bem de capital. É algo que gera um nível de receita para você. Você fala, mas a bicicleta não gera. Pois é, mas ela impede que você pague pelo transporte. Então ela está gerando uma receita, ainda que ela seja invisível, ainda que você não tenha, né, que isso não entre no teu bolso. Ela está impedindo que você gaste, né, com transporte. E aqui o Wzinho, que é a riqueza. É a riqueza da dinastia. Ou seja, pensa em uma família, né, o número de imóveis, a quantidade de automóveis, dinheiro no banco, né, tudo que essa família tem que ela pode passar para suas gerações seguintes. Esse ponto é chave aqui para a gente entender o que a gente vai discutir. Em geral, a discussão de distribuição ocorre apenas aqui na renda. E aí a gente diz para as pessoas o que, olha, vai lá, consegue educação, que é o Azinho, que todo o resto vai vir. E o que eu e vários colegas vimos argumentando é que isso é ilusório. Não adianta você só dar educação para a pessoa. Você tem que dar, porque sem educação fica muito pior. E educação não é apenas no sentido laboral, mas no sentido de cidadania, de entender os problemas. Tal. Se a pessoa não tiver riqueza, se ela não tiver onde se apoiar no momento de dificuldade, como a gente está vendo agora na pandemia, o que acontece? As pessoas são empurradas para fora de casa. Então, não é curioso que o que ocorreu no Leblon é um ato que nos incomoda, né? As praias cheias, não só no Leblon, mas Copacabana, as praias cheias, por quê? Porque aquilo é um ato voluntário. A pessoa pode ficar em casa, mas ela não fica por quê? Porque ela se cansou. E aí tem aspectos comportamentais que a gente pode utilizar para explicar por que as pessoas vão para a rua. O problema, e isso é verdade, o mesmo incômodo não foi causado com as pessoas que, desde o início da pandemia, continuam tomando transporte público. Por quê? Porque tem que sair para trabalhar ou ir até a Caixa Federal pegar o seu dinheiro. Essas pessoas não têm riqueza. Essas pessoas não têm um colchão de amortecimento no qual se apoiar durante uma pandemia. Elas têm que sair, elas têm que ir para o trem, elas têm que ir para o ônibus, elas têm que ir para a feira, elas têm que fazer aglomeração. Muitas vezes não tem nem dinheiro para comprar máscara. Então, quando a gente discute distribuição, desigualdade, economicamente, você pode discutir só a renda, mas você está pegando só um pedaço do problema. A gente precisa, né, entender a dinâmica dos dois. Muito bem. Então, isso só para deixar claro, né, o que está em jogo aqui, para o que a gente vai falar na sequência. O que a gente nota nas diferentes sociedades? Que tem o que é chamada essa curva do Great Gatsby, que se vocês puderem ler, inclusive, o Grande Gatsby, né, um romance muito interessante, vale muito a pena ler, tem até o filme, quem quiser, né, cortar o atalho com Leonardo DiCaprio, mas a história de um rapaz que mora do lado de um milionário e com isso vai se mostrar toda aquela sociedade dos anos 20 dos Estados Unidos, onde a desigualdade explodia, né, no período pré-Grande Depressão, e que você tinha a preocupação na mobilidade social, que é o sonho americano, que é você sair da pobreza e subir lá no topo da distribuição de renda. O que esses estudos vêm mostrando? Que existe, na verdade, uma grande força da desigualdade impedindo essa mobilidade entre gerações. Então, o gráfico mostra aqui no eixo X o nível de desigualdade de renda. E quanto maior a desigualdade, vocês podem ver a reta que tira a média desses pontos, quanto maior o nível de desigualdade, maior tende a ser a desigualdade intergeracional, ou seja, menos mobilidade. Ou seja, os filhos de quem é pobre hoje não vão conseguir ascender, porque a riqueza que esse filho pobre vai ter vai depender da riqueza dos pais, que por sua vez é baixa. E os filhos dos ricos vão depender também mais da riqueza dos pais. Logo, eles vão ascender e vão se manter lá em cima.
Então essa é uma medida de mobilidade. Por que isso é importante? Porque a gente está trabalhando muitas vezes com os jovens, que são uma classe muito afetada no contexto de uma pandemia, porque as condições de trabalho deles são mais precárias. Porque elas não têm vínculo ainda estabelecido, tem uma alta taxa de desemprego entre os mais jovens. No contexto de uma pandemia, os jovens tendem a pegar os piores empregos e muitas vezes empregos que não permitem o isolamento social ou o afastamento, né, ou o teletrabalho, como é chamado. Um outro ponto que eu queria mostrar, então, para vocês são os eixos de mudança a partir desse contexto. Então, peguem o que a gente falou. Tem desigualdade de renda e de riqueza e existe essa rigidez na desigualdade entre gerações. E aí a gente vai ver os dois problemas centrais. O problema dos idosos e o problema dos jovens, né, num contexto como o que a gente está vivendo e por que ele tende a esgarçar essas desigualdades. Então, 4 eixos de mudança é o que eu proponho como uma forma de a gente organizar as ideias para o período pós-pandemia. Tá? Tem muito ainda para a gente superar a pandemia, ela está muito longe de estar superada, né, de estar adequadamente resolvida, mas a gente precisa começar a pensar no que vai acontecer na sequência para que problemas assim não voltem a ocorrer. Então, quais são os 4 grandes eixos? Dinâmica urbana e a hiperglobalização, elas tendem a mudar. A tendência é a gente começar a ter agora uma maior verticalização da cidade, já tem movimentos nesse sentido. Então, imagine que a cidade está esparramada, porque você tem limites, né, de verticalização. Então, o que já está se defendendo é tirar esses limites e você puxa como um lençol, né? Então, quem está nas periferias é atraído mais para perto do centro, onde estão todos os serviços públicos, né, gastar menos com transporte e assim por diante. Tem propostas nesse sentido que serão discutidas. Se elas são boas ou não, a gente vai ter que debater como sociedade. O teletrabalho, né, cada vez mais vai ser uma realidade para o topo da distribuição. A gente está falando aqui dos 10, 15% mais ricos da sociedade. Daqui a pouco vocês vão ver, não fiquem surpresos se vocês estiverem entre os 10, 15% mais ricos da sociedade se achando pobre. Tá? Segundo, a hiperglobalização, ela tende a mudar. O que é hiperglobalização? É você descentralizar a produção dos bens em vários países. Então, o nível, a complexidade da dependência, ela é tão grande, que quando dá um problema num lugar, a produção inteira para. Foi o caso dos respiradores mecânicos, que quase 100% eram produzidos na China, e o caso dos swabs, que é aquele grande cotonete que serve para você tirar a amostra, que eles eram produzidos onde? No norte da Itália, que foi outro grande epicentro, né, da pandemia na Europa. Então, essa dependência que ocorre, né, de uma engrenagem hipercomplexa, tudo tem que dar certinho para funcionar, começa a ser questionado e a tendência é os países começaram a nacionalizar mais as suas produções. Segundo, rejuvenescimento do Estado planejador. Então, a tendência é o Estado participar mais ativamente, não apenas por meio de redistribuição, mas começar a interferir mais na produção de bens, em particular na área de saúde. Tá? Mas não apenas, mas certamente na área de saúde. Depois, a saliência do meio ambiente e da área da saúde, esses certamente tendem a ocupar cada vez mais atenção. Se o nosso país vai ou não, vai depender de quem a gente coloca lá no poder, se a gente vai renovar o mandato deste atual presidente ou não, mas é algo que vai aparecer internamente ou como já está ocorrendo por pressão externa. Tá? E vai ocorrer e vai agravar, porque os investidores internacionais não brincam com isso e tem um motivo muito simples. Eles já estão ganhando dinheiro com as tecnologias verdes. E vocês sabem que a gente não brinca com quem ganha dinheiro. E, por fim, agravamento da pobreza e das desigualdades sociais. Nesse último eixo é que eu vou me concentrar para o restante, né, dessa fala. Eu tenho outras falas que já estão na internet, em que eu desdobro mais essas 3 primeiras, então vocês podem procurar, mas eu vou focar nessa última, porque essa última já dá bastante trabalho. Tá? Então, vou apontar para vocês alguns elementos, nós vamos aprofundar em alguns deles, para vocês verem as conexões entre a desigualdade e a dinâmica da pandemia. Então, o que está em jogo aqui no crescimento da pobreza e das desigualdades sociais? Primeiro, a forma como a pandemia afeta os grupos sociais é radicalmente desigual conforme você vai andando do extrato superior até o extrato inferior de renda. Então, pega a sociedade, se divide a sociedade em 10 grupos, né, com a mesma quantidade de pessoas, e você pega a renda delas, tira uma renda média. Isso que a gente chama de distribuição de renda. Então, tem o pessoal lá no topo que, né, ganha um montão de dinheiro, e aí você vai diminuindo a renda média dessas pessoas até chegar na base. São pessoas que ganham muito pouco.
A Covid afeta de maneira muito mais intensa as pessoas que estão na base. Porém, ela chegou pelo topo, né? Ela chegou por pessoas que têm a capacidade de viajar para fora, né? Que não são as empregadas domésticas do mundo do Paulo Guedes, né? Que estavam incomodando ele, que as empregadas domésticas estavam viajando para o exterior. Mas ela chegou por meio da classe abastada. E aí o problema foi quando ela chegou nas populações mais carentes, que vão ter, como a gente vai ver daqui a pouco, não é dificuldade, gente. Elas não têm possibilidade de honrar o que a OMS pede. E tem a ver com aquele segundo ponto que eu mencionei ali, riqueza. Ou seja, imóvel, capacidade de organização, espaço. Tá? Segundo ponto, mercado de trabalho e informalidade. Então, a uberização vai avançar. Quem não conhece uberização é o ato de você trabalhar por um aplicativo, ter baixíssimas condições de trabalho, né? Não tem benefícios, não tem nada, você é um empreendedor, né, do trabalho. Você é um empreendedor do século XXI porque você compra um automóvel e aí você, né, usa esse aplicativo para trabalhar. Isso é uma realidade em vários setores, cada vez maior, veio para ficar, porque há vários monopólios que já estão dominando esse mercado. E isso tem feito com que o trabalho remoto seja concentrado em uma classe muito especial lá no topo da distribuição. Ele não é um trabalho que acessa mulheres, não é um tipo de trabalho que acessa negros, acessa pardos e acessa, no caso dos Estados Unidos, latinos. Então, é um trabalho que discrimina muito de acordo com o seu nível de renda, mas também, né, de acordo com algumas características demográficas. E, por fim, a robotização, que é uma realidade também que vai ocupar cada vez mais e tem levado à discussão, né, sobre o que a gente vai ver daqui a pouco, questão da renda básica, né, de você criar algum mecanismo de proteção social, porque as pessoas não vão ter como sobreviver. Depois, a valorização do trabalho humano tende a entrar em questão, né, então o efeito é essencialidade, o que é trabalho essencial. Né? Acho que a pandemia colocou principalmente as atividades de cuidado, né, uma saliência muito grande, e a tendência é a gente emplacar alguma discussão nesse sentido. Depois, recortes étnicos, raciais e de gênero da desigualdade, que eu tratei aqui, eles tendem a ganhar cada vez mais saliência. E o problema da persistência da pobreza. Então, lembrem aquele segundo terço lá, tinha renda e tinha riqueza. Então, o problema está associado à riqueza. Por quê? Porque a riqueza do pobre é o que é público. O pobre, ele não tem o playground onde ele mora, então ele usa o parque. A pessoa pobre, ela não tem, por exemplo, carro, então ela precisa do transporte coletivo para levá-la com facilidade. Né? Ela não tem como pagar um plano de saúde se ela estiver no mercado informal de trabalho, então ela precisa do SUS. Então isso tudo é riqueza, porque isso tudo está permitindo que a pessoa acesse serviços, acesse bens que ela só acessaria se ela morasse no centro, né? E não na periferia onde ela está morando. Depois, maior desigualdade de renda e de riqueza tendem a acontecer e vem avançando, né, dramaticamente mundo afora. Aí você pode falar, não, André, mas o auxílio emergencial diminuiu muito a desigualdade? Diminuiu mesmo, porque ele elevou muitas pessoas que nunca ganharam R$600 na vida. São 70 milhões de pessoas que receberam R$600 por 2 meses e agora vão receber 300, possivelmente por mais 4. Essas pessoas, uma grande parte delas, nunca ganhou tanto dinheiro. Então não se surpreendam com a popularidade do presidente, não se surpreendam com a mudança no panorama político, porque mas a questão aqui não é a estratégia eleitoral, a questão é a pobreza do país. Quem entrar lá e fizer isso vai ter o mesmo efeito, gente, não se iludam, porque esse é o problema da pobreza que vem sendo tratada pela literatura, seja sociológica, econômica, há dezenas de anos, é você impedir que o pobre vote com a sua, né, compreensão de sociedade, vote com o bolso, porque ele vai defender, né, a sua sobrevivência. E aí a gente tem aqui, eu não estou dizendo que é só isso, tá? Pelo amor de Deus, mas esse é um fator relevante. Então esse estudo aqui do FMI, ele mostra coisas muito interessantes, eu vou passar rapidamente por ele. Eu deixei o link, depois eu vou disponibilizar, esse material está disponibilizado nas minhas redes sociais, tá? Mas vocês podem me escrever também, eu indico o link sem nenhum problema. O que esse estudo do FMI mostra? Que o teletrabalho não trabalha para os pobres, para os jovens e para as mulheres, como eu coloquei. Então, na Noruega e em Singapura, países ricos, é muito fácil trabalhar remotamente. Mas quando você vai para México, Equador, Peru, Turquia, Chile, a realidade é radicalmente diferente. Então, os ricos são mais móveis, eles conseguem fazer o trabalho de casa, eles têm estrutura. Os pobres são menos móveis no sentido do trabalho. Então, eles precisam se deslocar até o trabalho para efetuar
a desempenhar suas atividades. E aí, quando a gente olha, né, a dinâmica da desigualdade, o que a gente vê? Que as pessoas que têm pouca educação, elas tendem a ser as mais afetadas. E isso gera o quê? Uma maior desigualdade intergeracional, que é o que esse gráfico está mostrando. Então, se a gente tem pessoas que não conseguem trabalhar de casa, tem que se expor mais por conta das condições de trabalho, a tendência é que essas desigualdades se amplifiquem. Tá? Então é isso que o estudo mostra. Mas ele mostra um aspecto interessante, quem estiver aqui com a gente, for jovem, né, estiver nessa faixa etária, considere isso aqui, esse grande problema que tem a ver com a estrutura produtiva dos países. Essa tabela, ela mostra o seguinte, ó. Aqui no eixo X, vamos chamar aqui no horizontal, eu tenho os estratos de renda em cada setor. Então, no 1, são as pessoas que ganham menos. No 2, são as pessoas que ganham um pouquinho mais do que no 1, até chegar no 5, que é onde estão as pessoas que ganham o máximo. Quanto mais escuro for o quadrado, maior a concentração de pessoas naquele setor que ganham aquele nível de renda. Então, o que a gente vê? Todos aqueles aqui em cima são setores de altíssima qualificação. A gente está falando de informação, comunicações, finanças, seguros, né, educação. Pode ver, ó, a maioria das pessoas nesses setores ganha no 5º extrato, ou seja, ganha a renda média mais alta. Quando a gente vai para os setores que são mais afetados pela pandemia, olha aqui, ó, você tem varejo, transporte, construção, e hotelaria e alimentação. O que a gente tem? Uma concentração de trabalhadores ganhando nos estratos inferiores. Ou seja, não apenas o trabalho é mais afetado por essa condição particular, como ele afeta pessoas que, por definição, né, pela própria construção do sistema econômico, ganham um pouco. E aí, voltando à nossa equação lá, o que a gente vê? Essas pessoas já têm baixa renda e geralmente têm baixa riqueza. Ou seja, a possibilidade, num contexto de paralisação das atividades, de elas caírem na pobreza é muito grande. O que a gente vê em termos de recuperação? Então, o pessoal brinca muito que tem vários modelos de recuperação, né? Tem o modelo em V, que você tem a queda pela pandemia e depois retorna. Tem o modelo da Nike, né? Que é o que eles falavam que primeiro ia ser o modelo brasileiro. Você cai rapidamente e volta depois bem devagarzinho, né? Como o sushi da Nike. Mas, em termos de desigualdade, o que se alega é que a retomada, quando a gente voltar, ela vai se dar nesse formato de K, em que os 10% mais ricos da sociedade vão ganhar e os 90% mais pobres da população vão perder. Os ricos, porque tem recuperação das bolsas de valores, dos mercados de ativos, né? Os governos correm para ajudar esses setores. E os pobres, porque você vai ter destruição de empregos. Então, mesmo que, né, tenha o auxílio emergencial, quando ele acabar, as pessoas vão se deparar com mais de 750 mil empresas quebradas. A gente está falando de assim, milhões de empregos que foram embora. Elas não vão ter os empregos que elas já tinham aprendido a fazer. Elas vão ter que aprender novas coisas, só que nesse meio tempo elas vão ter que fazer bicos, né? E isso tudo vai, então, tornando mais difícil para elas retornarem. Bom, agora eu vou pegar, dito isso, desculpem, tá, gente? Tem que ir um pouquinho rápido, porque senão a gente vai ficar 3 horas aqui falando. Eu vou pegar essa discussão e vou jogar agora para o plano global. A pergunta que a gente vai tentar responder aqui é: será que as pessoas têm condições de atender o que a OMS pede para elas? Então, em geral, a pobreza, né, ela é muito importante, junto com a desigualdade, ela é uma aliada do vírus. Pobreza e desigualdade são fortes aliadas do vírus, porque ajudam muito na disseminação. Segundo as projeções aqui do Banco Mundial, a gente tem cerca de 60 milhões de pessoas a mais em 2020 vivendo abaixo da linha de pobreza. A linha de pobreza é 1,90 dólares por dia, tá? 2 dólares por dia. Essa desigualdade tende a aumentar, né, nos países em que você tem famílias mais pobres que são menos capazes de manter os rendimentos, como eu acabei de mostrar. E aí vem o problema, né, que se não forem tomadas medidas de alívio dessa situação, a gente pode ter mais de 100 milhões de pessoas indo à pobreza. Tá? Então esse é o dado que a gente tem hoje,
né, ainda bastante incerto, tem que melhorar, né, a qualidade desse dado conforme o tempo for passando, mas a minha impressão é que ele é subestimado, porque existe uma parte grande da pobreza que não é medida. Tá? Qual que é o problema aqui? A proteção contra o vírus requer infraestrutura, e a gente está falando de infraestrutura familiar. Tá? A gente não está falando só de infraestrutura do governo, tá? Que é aquela que você tem na rua, que é você terminar esse webinário, você levanta e vai até o banheiro, tem água e você pode usar o vaso sanitário. Tem pessoas que não têm água nem vaso sanitário ainda. Né? Uma parcela razoável do mundo ainda não tem isso. Então, o que a gente nota? Que essas famílias podem ter uma dificuldade muito grande de atender ao que a OMS pede. Aí eu coloquei aqui, basicamente, um pouquinho assim, os itens que a OMS pede. Isso não é culpa da OMS, tá, gente? É o vírus. O vírus, ele tem as suas demandas. Você quer combatê-lo, você precisa atender isso. Ele não pergunta, ele fala, você é pobre, então eu vou te deixar quieto, né, porque eu estou perseguindo quem tem capacidade de se proteger contra mim. Ele não te dá direito à defesa. O vírus não se preocupa com isso. Então, o que um ambiente domiciliar de proteção, é esse nome que é dado, o que ele requer? Pelo menos tem que ter o quê? Ou internet, ou telefone, TV ou rádio. Por quê? Informação. Não mais de 2 pessoas por quarto. Aí vocês já vão vendo onde está a população brasileira. Um banheiro que não precisa compartilhá-lo com outras famílias. Mas é também importante não compartilhar com muita gente. Uma habitação que pode ser adequadamente fechada, né? Ou seja, você tem que ter teto, porta. Novamente, pode parecer esquisito, mas tem muita gente que não tem teto. Água canalizada para habitação ou quintal, de alguma fonte privada, né, ou pública. E um local para lavar as mãos com sabão. Então, quando você olha isso, você mora num centro grande no Brasil, você vai falar, não, tranquilo, isso aqui, na grande parte aqui, existe. Pois é. Num grande centro, sim. O problema é que numa parte razoável do mundo isso não existe. E aí eu vou trazer números para vocês verem. Então esse trabalho muito interessante que foi apresentado aqui na Unifesp, no Congresso Acadêmico, pelo Martin Ravalian, eles fizeram um levantamento para uma parte importante do mundo, assim, que tinha dados, né? Infelizmente para o Brasil não tinha. E o que eles encontraram? Que nos países em desenvolvimento, você tem uma parcela razoável da população, que geralmente está aqui nos quintis mais pobres, né? Então, na base aqui da distribuição de renda, em que poucos desses itens são atendidos a contento. Então, você tem efetivamente, nos 2 primeiros estratos de renda mais baixo, né, indo de baixo para cima, uma parte razoável, mais da metade tem internet, telefone, TV ou rádio, né, tem lá, consegue receber a informação. Aí você vai ver, olha, 2 membros ou menos por quarto. 40% no extrato mais pobre, 46% no segundo extrato mais pobre. Menos pobre. Tem banheiro e não compartilha, ou seja, a pessoa tem um banheiro, né, só para a família dela. 35% apenas no extrato mais pobre. Tem parede e teto. De alguma forma, a maior parte das famílias consegue ter isso. A gente não sabe a qualidade desse teto, né, mas elas conseguem, de alguma maneira, oferecer essa proteção. Tem uma fonte de água, né, uma fonte de água tratada chegando. 27%, 28% apenas das famílias no extrato mais pobre. Então, é 20% da população da amostra. Tem um lugar para lavar as mãos com sabão. Apenas 23% das famílias mais pobres. E 34% do segundo extrato, de baixo para cima. É muito pouca gente, se você parar para pensar. Isso significa o quê? Menor capacidade de resposta a uma pandemia. No geral, quando a gente olha esse índice, né, que é um índice de infraestrutura domiciliar, o que a gente vê? Que os pobres, olha, ele tem baixíssima capacidade de honrar o que a OMS pede. Não consegue. Não tem como. Não é assim, não, é difícil, não, é porque é pobre, não tem informação. Não, não consegue. Mesmo se tiver informação, vai receber o vírus. Porque não tem o que fazer. Mora numa casa com 8 pessoas, é um banheiro. Quando tem banheiro, é um banheiro compartilhado por todos. Se tiver uma pessoa doente, para onde essas pessoas vão? Possivelmente sair para a rua. Pegar o vírus ou vão ficar em outro lugar que tem pessoas com vírus.
Aí vamos agora, então, para o problema da pobreza e da desigualdade no Brasil. O que a gente vê quando a gente olha para o Brasil? Primeiro, a desigualdade, já a partir de 2019, mas particularmente com a pandemia, ela vem crescendo, a tendência é essa, né, porque os pobres caem rapidamente na pobreza extrema, se eles não tiverem auxílio, e não se esqueçam que o auxílio aqui demorou 2 meses e meio, quase 3 meses para chegar, muitas famílias ainda não receberam, tá? E isso, evidentemente, num contexto em que a gente estava indo ao pico, né, da pandemia, pelo menos os efeitos aqui no Brasil. Quais são os elementos que mostram as vulnerabilidades, então? Primeiro, saúde, e aí a gente tem fatores de risco que são fortemente correlacionados com renda, né? Então pessoas pobres tendem a comer pior, né? Então elas se alimentam mal, tendem a ter mais obesidade, uma série de comorbidades que formam esse buffet Covid, né? A Covid olha essas condições e fala, esse aqui é o meu hospedeiro, né, por excelência, eu vou nele porque ele tem tudo para eu prosperar. Depois, trabalho, nível de informalidade é importante, e por fim, habitação, que é a infraestrutura que eu mencionei na sessão anterior. Então, o que a gente vê em termos econômicos como um todo? O desemprego, que é um fator importante do ponto de vista econômico, ele afetou de maneira mais intensa os mais pobres. Então, as pessoas que já estão nas vagas informais. Então, a gente saiu de uma população de trabalho informal, a força de trabalho informal de 45 milhões para 41 milhões, 42 milhões de vagas. Né? Então, muita gente ficou desempregada. As vagas formais, elas caíram menos. Elas perderam 1,6 milhão de vagas. Então, a tendência é quem está no setor informal ficar mais exposto, tem menos proteção. Aí, falando em termos de segmentos, as pessoas que estão nos setores informais geralmente estão em segmentos que são mais fortemente afetados, porque eles são segmentos face a face, pessoa a pessoa. Não são segmentos em que você lida o dia inteiro com uma máquina, que geralmente requer um nível de qualificação maior. Então, a gente está falando do pessoal que trabalha em serviços, que trabalha na feira, que trabalha nos supermercados, né, que trabalha, né, vendendo coisas na frente da estação de trem, do metrô. Tá? Essas pessoas, infelizmente, elas tendem a sofrer mais, seja pela queda de demanda, né, porque diminui a circulação pela cidade, seja porque elas acabam adoecendo, e quando adoecem não conseguem sair para ter renda. Então, o que a gente nota é que todos os setores sofreram muito. Mas quando você pega os setores que empregam muita gente de baixa renda, a construção, comércio, caíram muito, né? 13%, 7% é bastante. Mas olha aqui quem sofreu tremendamente. Serviços domésticos. E aqui, né, o drama foi tremendo, porque empregada doméstica no Brasil já não era muito bem tratada, né, em termos sociais e trabalhistas. Com a pandemia e todo o movimento de flexibilização das leis trabalhistas, a tendência foi, evidentemente, essas pessoas irem para a rua da amargura, porque os empregos não foram mantidos. Então, depois a gente tem outro elemento importante aqui para considerar, que tem a ver com recorte de gênero e regional. Então, o que a gente vê? 50% mais pobres tiveram uma perda na sua renda de trabalho, essa que é a verificada, né? Possivelmente isso aí é maior, de 6%, né, ante os 40% do meio, que perderam 0,9%, e aí você tem os 10% mais ricos, né, que ganharam 0,8%. E é aqui que se encontra o que recentemente foi chamado de Gini do orçamento, que são os servidores públicos, né, porque eles fazem parte do grupo que ganha mais, e aí tem um movimento nesse sentido de dizer que a gente tem muito privilégio, porque o Brasil inteiro está pagando pela pandemia, assim por diante. Tá? Tem a ver com esse número aqui. Ó. Muito embora nem todos, né, os servidores públicos estejam no topo deste topo. Em termos de recorte de gênero, as mulheres evidentemente perdem mais, porque elas estão em serviços associados a setores de hotelaria, alimentação, viagens, e serviços domésticos que sofreram muito. Então a tendência é elas sofrerem mais. Os homens têm muito mais locação em trabalhos que são tecnologicamente adaptados para teletrabalho.
E aí, por fim, as regiões, né? Acho que não chama nenhuma atenção o Nordeste, o Norte perderem bastante. O que chama muita atenção é o Sul, né? Perder tanto. Então, o Sul também é uma economia fortemente baseada em serviços, turismo, né? Bastante. Então, ela também perdeu bastante. Né? E o Sudeste, que tem, evidentemente, essas grandes locomotivas, né? Tecnológicas, é o centro econômico do país, acabou sofrendo um pouco menos. Tá? Mas o Centro-Oeste, evidentemente, também acaba sofrendo por conta de ser bastante dependente de fluxo, né, de mercadorias, de circulação, então sofreu no início. Bom, esse aqui faz parte de um estudo que eu venho trabalhando com a pessoal aqui de Osasco, a Solange, a Luciana, a Heloísa, e a gente tenta entender qual que é o efeito de a família ter ativos, de ela ter riqueza, sobre a capacidade ou a probabilidade de ela cair na pobreza. Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo e a ideia é entender como que isso afeta a persistência da pobreza. E aí, obviamente, o resultado não é surpreendente. Né? A grande parte das famílias que tem baixíssimo acesso a ativos, que tem nível de informalidade muito elevado, elas tendem a ficar mais de 4 trimestres na pobreza. E elas entram e dificilmente elas conseguem sair e ficar fora da pobreza. A pobreza tem um forte poder de atração dessas famílias, porque cada vez que elas conseguem colocar a cabeça fora d'água, vem alguma oscilação no mercado e como elas não têm colchão de amortecimento, elas caem de novo na pobreza. E aí vem o problema de como você organizar políticas públicas que permitam que essas pessoas saiam de forma persistente da pobreza. E aí a gente pode discutir isso na conversa, mas essencialmente uma maneira de fazer isso é, por exemplo, o Bolsa Família, ele não ser cortado da família quando ela atinge determinado padrão de vida. Você continua dando aquele dinheiro para a família porque ela vai formando ativos. Aí vai falar, mas o pobre vai gastar. Tudo bem, mas deixa gastar. Mas ela pode também finalmente falar, olha, eu vou fazer uma poupança. Eu vou guardar dinheiro para, né, se numa situação em que eu tiver que pagar um curso de inglês para o meu filho, ou eu perco o emprego, eu tenho um dinheirinho guardado, posso fazer uma reserva para previdência, sei lá. Né? Mas existe essa possibilidade de você não parar o programa, porque você vai permitir ao pobre formar ativos. E essa é uma das fronteiras da discussão de políticas públicas hoje. O que a gente notou? Que famílias que têm mais riqueza, né, eletrodomésticos, tá? A gente pegou os dados da PNAD contínua, e o que a gente viu? Que, evidentemente, os não pobres, que é a barra cinza aqui no gráfico, eles são aqueles que têm o maior número de ativos, né? Quando a gente pega os pobres transitórios, são aqueles que ficam de 1 a 3 trimestres na pobreza, eles têm menos ativos do que aqueles que não são pobres, só que eles conseguem se sustentar acima da linha da pobreza. E aí os pobres persistentes, que são as barrinhas azuis, pode ver que geladeira, televisão, olha o acesso à internet, que é o terceiro aqui. Ó. Dramático, né? Uma queda brutal, só pouco mais de 40% daqueles que são pobres persistentes têm acesso à internet. E quando você olha isso no país como um todo, é fortemente concentrado nos grandes centros esse acesso. Você vai para as regiões mais interioranas, o acesso é terrível. Por isso que né, você falar de teleeducação para essas pessoas não faz nenhum sentido. Muitas delas não tem nem como acessar né, esses recursos. Aí você vai, computador, a mesma coisa. Menos de 15% ali da população pobre persistente né, tem acesso a computador. E esse é um outro drama, né, que é a desigualdade digital, que vai entrar em discussão também aqui no pós-pandemia. Avançando aqui, a gente tem também os efeitos desiguais dessa pandemia que vão afetar as condições de saúde dos indivíduos. Então, esse estudo muito interessante do IEPS, que é Vulnerabilidades da População Brasileira, né, à Covid-19, o que ele mostra? Que a gente tem, se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vai ter né, a distribuição de fatores de risco, ou seja, quanto que as pessoas, né, se elas têm né, um emprego formal ou não, se elas têm ensino médio completo ou não, como que esses fatores de risco se compõem de acordo com o nível de escolaridade. Então, o que a gente nota? Que quando você vai indo aqui na idade delas, ó, 18 a 24, tem ensino médio não incompleto e ensino médio mais completo.
que a gente vê sistematicamente? Quem tem menor nível de educação, que é o EM-, ou seja, o ensino médio não incompleto, ensino médio incompleto, essas pessoas têm maior conjunto de fatores de risco. Elas têm pelo menos um, aí tem pessoas que vão ter mais de 2, mais de 3, né? Aqui. O laranjinha são 3 fatores crônicos, o cinza claro é tabagismo, o cinza mais escuro é obesidade, o amarelo tem pelo menos 2 fatores. Então, o que a gente nota? Ter menos escolaridade implica você ter um maior conjunto de fatores de risco, que te torna mais vulnerável à pandemia. Um outro indicador que aparece aqui é a relação entre informalidade e fatores de risco para idades associadas à atividade econômica. Então, quando chega aqui na idade de 60, que é quando as pessoas começam a se aproximar da aposentadoria, os fatores de risco tomam conta e aquilo que diz respeito à informalidade diminui porque as pessoas estão saindo no mercado de trabalho. Elas ainda podem retornar, né, fazendo algum trabalho, tal, mas elas, em essência, estão saindo do mercado de trabalho. Então, elas ficam só com os fatores de risco associados à idade, né, que eles são normais, as comorbidades e tal. Mas para pessoas mais jovens, tem uma forte correlação entre o grau de informalidade do trabalho, né, que é a vulnerabilidade econômica, e a vulnerabilidade de saúde. Ou seja, a gente tem que focalizar muito bem, né, essa parte da população no pós-pandemia, porque a dificuldade de sair dessa situação vai ser muito elevada. E eu já vou me encaminhando para o final, mas eu só queria colocar para vocês aquela mesma pergunta que a gente fez para o mundo inteiro, se as pessoas tinham a capacidade de honrar as demandas da OMS ou do Ministério da Saúde. E aí, quando a gente faz o recorte aqui no Brasil, o drama é muito parecido. O que a gente tem? Eu não devia sorrir falando isso, mas é que a particularidade brasileira é tão baixa com relação ao mundo, nesse sentido, dos países mais pobres, que é chocante. Né? Chocante que um país que é centro da nossa região, a gente tem ainda populações nessa escala vivendo dessa maneira. Então, os domicílios vulneráveis, no norte e no nordeste, aqui em cima, nas colunas, eles atingem 60% da população. 60% dos domicílios. E no nordeste são 50%. Quando a gente vai ver moradores por cômodo, maior ou igual a 2, 40% no norte tem mais de 2 moradores por cômodo. Então, se um deles fica doente, a chance de transmitir é elevadíssima, né? Eleva aquele índice de transmissão, o R0 lá, muito para cima. Moradores por banheiro. Então, no norte, você tem 64% da população que tem mais de 4 pessoas usando o mesmo banheiro. Que é um vetor de transmissão tremendo. Né? Se tiver alguém ali assintomático, usando o banheiro sem a devida higiene, aquilo lá vai se transmitir para todo mundo. Tá? E aí, quando você olha os fatores de risco ao longo de todas as regiões, olha que curioso, né? O Sudeste é aquele que tem a maior combinação de fatores de risco, porque combina os elementos de pobreza e desigualdade com os problemas dos grandes centros urbanos. Né? Tabagismo, poluição, né? as condições de vida muito em ambientes inadequados. Tá? Então, elevam muito os fatores de risco associados a centros urbanos. Então, considerações finais, imagino que vocês já devam estar cansados, porque é muito drama, né, gente? É muita coisa triste, isso bombardeia o cérebro, eu sei que é pesado. Então, eu vou resumir rapidamente. Né? As desigualdades, então, elas são subjacentes à disseminação do vírus, então elas são fatores importantes de transmissão e articulação da pandemia. Os países ricos são mais capazes de se proteger. O mundo em desenvolvimento, é amplamente despreparado para receber uma pandemia. 90% das famílias no mundo em desenvolvimento não conseguem cumprir totalmente as recomendações da OMS. E os 40% mais pobres da África subsaariana, né, que é a África não árabe, que não tem a influência dos árabes, eles não conseguem cumprir totalmente a maioria, né, das orientações. E, por fim, os lugares pobres, mesmo dentro dos países ricos, lembrem que os países ricos eles têm bolsões de pobreza. Né? Eles são menos capazes de lidar com a pandemia. E aí tem um elemento muito importante, que é o distanciamento social, que fica
inviabilizado por conta das condições econômicas. Tem outras razões. Tá? A gente não quer reduzir isso a um economicismo atroz, mas não se importar, né, com essas questões econômicas pode levar a erros dramáticos. Tá bom? E aí a gente pode discutir a maneira como a pandemia foi enfrentada aqui no Brasil, sob esta premissa da importância da economia. Então, com uma desculpa de que a economia era importante, e aí a gente pode discutir se ela respeitou essas características que eu acabei de elencar aqui. Então, no caso mais geral, o que a gente vê? Que a pandemia salientou a importância de esforços para reduzir a pobreza e a desigualdade. Se a gente vai estar à altura desse desafio, são outros 500. As transferências de dinheiro e doação de alimentos são importantes, né, para garantir que as pessoas fiquem em casa, muito embora elas não tenham, né, repercussões econômicas relevantes do ponto de vista da sociedade, não aparecem no jornal, mas elas têm um papel importante em oferecer proteção. A infraestrutura atual pode ajudar a melhorar a forma de a gente divulgar as informações. O reforço dos sistemas públicos de saúde e saneamento é essencial, né? Então, por isso, uma tendência do pós-pandemia. E as políticas de auxílio permanente, essa renda básica universal, ou de formação de ativos, que eu vim colocando aqui para vocês de maneira mais larga, podem também oferecer alguma maneira de amortecer esse choque de renda. E aí, por fim, eu termino agradecendo muito a atenção e fazendo aqui uma pequena propaganda do livro que eu recentemente publiquei com o Paulo Gala, como o professor Ivo mencionou no início, Brasil, uma economia que não aprende, que trata de maneira indireta desses problemas que acabam gerando, né, um reforço dessa desigualdade, que é o sistema produtivo que a gente tem. É um sistema produtivo que não aprende. Ou seja, a qualidade dos empregos que a gente oferece a uma ampla parte da nossa população não é um emprego que lhe permite enfrentar uma pandemia adequadamente, como eu tentei mostrar aqui de maneira bem efusiva para vocês. Daí, uma parte da resolução do problema vem com a gente tornar a nossa economia capaz de aprender tecnologicamente para oferecer uma melhor qualidade de vida para a nossa população. Agradeço demais, segue aqui os meus contatos nas redes sociais, quem tiver interesse, quiser me acompanhar, me levar questões, discussões, sou perfeitamente aberto e adoro receber comentários, sugestões, fiquem absolutamente à vontade. Muito obrigado, viu, gente? Bom, a compreensão e o conhecimento dos fatos, eles são essenciais para a ação, né? Esse é o primeiro passo, e a sua fala, André, nos trouxe elementos para isso, mais do que elementos para isso. Bom, então, por isso, enfim, uma fala essencial, fundamental, e agradecemos muito isso, e o agradecemos muito por isso. Eu, de minha parte, tenho várias e várias questões. Eu sei que, enfim, Malu, Marisa devem ter também, e as pessoas que nos assistem igualmente. Então, eu pergunto a vocês, Malu, Marisa, vocês que estão acompanhando o chat, enfim, se vocês quiserem trazer, pergunto a vocês se vocês querem trazer antes de eu começar aqui a fazer as minhas. Tem uma pergunta aqui no chat, encaminhada por Andréa Borges, e o que ela pergunta é o seguinte: André, se nada for feito para evitar ou atenuar a piora da desigualdade social, estaremos em uma pior condição caso haja outra pandemia? Definitivamente, eu acho que tudo tem a tornar mais difícil o serviço de todos os profissionais de saúde. A pobreza, ela é um impasse é um impasse social, né, porque todo mundo vê, mas dificilmente as pessoas individualmente têm como combater aquilo, isso precisa ser atacado por meio de política pública, e a pobreza, ela tem diversas dimensões. E quando essas dimensões, em particular no que diz respeito à capacidade de compreender orientações médicas, a capacidade de entender que mesmo que você não veja, né, um princípio ativo ali, no antígeno, em alguma coisa, mas ele está atuando para te proteger, que a pessoa consiga respeitar a credibilidade do médico, ou a credibilidade da enfermeira, ou quem está tratando. Então, há várias dimensões aqui envolvidas, mas como eu sou economista, eu posso dizer que todas essas são muito bem tratadas por infectologistas e epidemiologistas. Mas, do ponto de vista econômico, essa inter-relação entre a pobreza e a capacidade de disseminação dos vírus e bactérias é gigantesca. Ao longo de toda a nossa história, esse foi o principal eixo de combate da humanidade.
foi diminuir a capacidade que as epidemias, as pestes, né, tinham de dizimar grande parte da população. O problema é que antes as pestes dizimavam os reis também, que também não tinham tecnologia para se proteger. Né? Tem vários estudos aqui, tem muitos historiadores que podem me apoiar nisso. Os reis tinham péssimas condições de higiene. Né? Então afetava toda a hierarquia da sociedade. Hoje não. Com a tecnologia, né, você tem uma proteção que se dá amplamente sobre as classes mais abastadas, porém, no contexto de uma pandemia, em que você tem diferentes, vamos dizer, níveis de atuação que afetam sistemicamente a sociedade, os mais pobres têm mais dificuldade de acessar, por um motivo muito simples. O recurso não chega a tempo neles. Pode ser que, eventualmente, ele fique disponível, mas ele acaba ficando disponível antes para as classes que têm mais recursos. E isso, então, torna, né, na ausência de combate efetivo de desigualdade e de pobreza, que a gente tenha um cenário ainda mais catastrófico se uma nova pandemia vier. André, em relação ao auxílio emergencial, esses R$600, a gente bem sabe que, por parte de muitos economistas de extrato liberal, havia uma grande crítica porque isso levaria, enfim, necessariamente ao endividamento do Estado. Né? Você poderia falar um pouquinho em relação a isso, ao endividamento do Estado, o quanto a diferença do que muitos argumentaram, isso seria catastrófico para nós, o quanto isto, a diferença dessas posições pode, independente de haver ou não um auxílio emergencial, pode contribuir para que a pobreza ela mesma no país diminua? Em junho, saiu um estudo da FGV, se eu não me engano, foi da FGV, que mostrou que os R$600 tiraram 3 milhões de pessoas da pobreza em um mês. E é isso, teve um gosto muito amargo, né? Porque a gente tem que dizer que um governo, né, como o atual, com um ministro da Economia, que por 40 anos prega exatamente isso que você falou, Ivo, a gente teve a maior diminuição de pobreza acelerada e a maior diminuição de desigualdade na história. Aí você fala assim, que terrível. Pois é, eles fizeram isso. Se eles vão continuar fazendo isso, são outros 500. Por quê? Entra exatamente esse ponto que você levantou. Quanto que custa para a gente dar R$600 para as pessoas até o fim do ano? 600 bilhões de reais. 500, vai. 254, 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais dá em torno aí de 12, 13% do PIB. Ou seja, você transferir esse montante de recurso desse tamanho para as pessoas que estão na parte de baixo da distribuição de renda é algo que nunca foi feito na história desse país. Então, os R$600, os 250 bilhões que foram utilizados, eles, acho que eu errei um pouco aqui nas proporções, acho que não chega a dar, não dá 10% nem 12%, dá um pouco menos. Esse valor implica que a gente pôs o pobre no orçamento. O pobre entrou finalmente no orçamento em escala imensa. A gente pôs 67 milhões de pessoas recebendo R$600 ou 1.200, né, dependendo da condição da mulher como chefe de família. Uhum. Aí vem a seguinte pergunta, isso vale a pena? É algo que é válido do ponto de vista econômico? Porque tem uma divisão entre o que é economicamente viável e o que é financeiramente desejável. O financeiramente desejável tem a ver com os interesses do mercado financeiro, dos credores da dívida pública. O economicamente viável tem aquilo que é produtivo, tem a ver com o que é produtivo para a economia. E muitas vezes o discurso liberal confunde as duas coisas. Ele confunde o que é produtivo para a economia com o que é rentável para a economia. Muito embora o que é produtivo para a economia seja bem maior do que os investimentos que são rentáveis do ponto de vista financeiro. O Estado atua onde? Exatamente na esfera produtiva, que o mercado não quer fazer porque não é rentável. Aí saneamento, educação, saúde, tudo aquilo que é caro, que precisa de escala, e o mercado gosta de trabalhar com coisas com escala menor. Né? Então o que acontece? Quando você fala assim, esse é um problema, é evidente que é um problema. Se o Estado se endivida demais, ele pode eventualmente chegar numa situação em que ninguém quer a dívida dele. A pergunta, este é o momento? Não. Por quê? Não tem mais para onde correr para pôr o dinheiro.
Quais são as alternativas? Você vai colocar lá fora a juros negativos, correndo o risco de sofrer com desvalorização cambial? Não vai. Porque você não sabe. O Guedes falou que se ele fizesse muito erro, o câmbio chegaria a 5,20. Em 5,50. E aí? Será que ele fez muito erro? Né? Aí pode dizer, não, foi a pandemia. Pois é, mas tem formas e formas de reagir à pandemia. A forma que a gente reagiu fez o mundo olhar para a gente como piada. Então isso leva à seguinte preocupação. Quando o mercado financeiro chega e faz esse tipo de ameaça, olha, se vocês não pararem de se endividar, a gente vai quebrar isso aqui. A gente vai jogar a taxa de juros lá em cima, você não vai ter como pagar, e aí vai vir o cenário hiperinflacionário, e com isso eles ganham mentes e corações das pessoas mais pobres. Falar, não, verdade, não pode voltar a subir os preços. Tal. O problema é que a gente está na maior recessão, né, das últimas décadas, talvez do século, em que o dinheiro, quando ele vai para a economia, quem gasta é o pobre, não é o rico. O rico pega esse dinheiro e guarda. O pobre está comprando alimento, por isso que a inflação de alimentos vem incomodando. Mas você tem vários outros setores que os preços estão caindo. Então a gente vai ter um ajuste nisso, evidentemente, mas agora o momento é muito bem colocado. Pela sua pergunta, a produtividade da economia está em não deixar as pessoas morrerem, porque você está perdendo, né, capital humano. E eu estou falando capital humano no sentido mais restrito de conhecimento. Não estou nem falando no contexto maior, né, da cidadania, do entendimento de sociedade. Não, estou falando assim, laborativo. Você está destruindo essa competência. Você está matando centenas de milhares de empresas. Você está inibindo toda e qualquer possibilidade de o Estado apoiar o setor privado na retomada. Porque é o Estado que vai garantir demanda por meio de investimentos. Então, essa pressão que se faz, ela se faz de maneira muito inoportuna, porque a gente ainda não passou pela pandemia, e certamente ela vai onerar bastante a nossa capacidade de retomada se não houver um consenso político de que a gente vai estourar o que na cabeça do mercado financeiro é o teto de dívida, que é esse número mágico que eles criaram, que é de 100%, que passou disso, a economia entra na anomia total e você não consegue mais organizar, o que não é verdade. Pode se tornar uma realidade, mas não é verdade a priori. E por isso eu acho que é mais do que válido que o governo insista no caminho de dar o benefício. Esse benefício, ainda que pela metade, vai manter a popularidade do governo, porque muitas pessoas nunca tiveram R$300, que dirá 600, e o problema maior que vai vir depois. E o orçamento, né, o projeto de lei orçamentária, já indica que o que vem depois está muito pouco conectado com a realidade do nosso país, em que muitas pessoas precisam dessa riqueza pública, como eu falei para vocês. Precisam dos investimentos em serviços em saúde, em educação, em infraestrutura, precisam de transportes. Se você começa a tirar dinheiro daí, né, o policial não chega na periferia. Por quê? Porque não tem gasolina, não tem automóvel. Aí ele fica onde? No centro, onde já tem segurança privada. As pessoas moram em condomínio. Quem acaba sendo mais afetado, inevitavelmente, vai ser a população mais pobre. Professora André, primeiro, muito obrigada, gostei muito da apresentação, aprendi várias coisas, vários dados, e a minha pergunta vem na sequência do professor Ivo, né? Lendo algumas poucas coisas, né, da minha parte sobre a questão dos relatórios do Fórum Econômico Mundial, do Banco Mundial, eles falam realmente nessa questão da retomada econômica pós-Covid, né, inclusive citam a questão do Great Reset, né, que é começar tudo de novo, começar um novo capitalismo, recriar esse capitalismo, né, e falam das condições, uma das condições seria a resiliência, né, e sobretudo essa nova parceria público-privado, que ela vai ter um papel central nessa retomada, né? Eu queria saber o que se está se pensando, né? Já que o nosso seminário é urgência de agir e pensar, né? O que é que se está pensando até em termos mundiais nessa retomada, onde essa participação do privado, justamente porque é esse privado que está ficando cada vez mais rico e a gente está vendo que o Estado está ficando cada vez mais pobre. Então, deve existir uma mobilização, e eu acho que global, não importa mais se é nacional, dessas grandes multinacionais que estão ficando cada vez mais ricas, porque, inclusive, acho que um desses artigos do Banco Mundial, ele diz da importância dessas, como diz, as agências filantrópicas, que elas vão ter um papel fundamental na retomada, porque é de lá que vai vir o dinheiro, porque esse dinheiro não está nem no Estado, nem com as pessoas, ele está em outro lugar. Eu acho que existem, como eu coloquei ali, esses 4 grandes eixos de mudança,
eles estão fortemente imbricados, então eu recortei meramente por questão analítica, né, mas todos eles estão interagindo entre si. Então, o que eu vejo de discussão é, primeiro, um maior foco em tributação progressiva. A gente vem, principalmente no hemisfério norte, essa é uma discussão que está voltando, mas ela já vem de 10 anos para trás, pelo menos. Não é de agora, mas certamente agora ela ganha uma força. Segundo eixo importante, as empresas, como eu mencionei, essas grandes corporações estão ganhando dinheiro com a economia verde. Tá? Não achem que é do nada, assim, não achem que a Alexandria Ocasio-Cortez, o Bernie Sanders, a Elizabeth Warren são forças que caíram do céu. Não, isso é um movimento que já vem ocorrendo no mercado financeiro, que é o ESG, né, que é meio ambiente, sociedade e governança, em que o setor privado já vai se encaminhando para uma nova matriz tecnológica para chegar lá antes e embolsar os lucros dessa nova matriz tecnológica. Isso não é nenhuma novidade. Em qualquer grande transformação tecnológica é assim que ocorre. Então, esses capitais agora vão dar um apoio à mudança, né, na atuação do Estado, que tende, evidentemente, não curiosamente e não ineditamente, a ser aquele que produz a tecnologia na sua base. Então, nós estamos numa universidade pública que faz o quê? Pesquisa básica, que é a mais cara. Que 99,9% das tentativas dá errado. Aí você consegue aquela que dá certo. Aí vem o setor privado, pega aquilo, joga numa patente e vende, né, por um preço enorme. Acabou de sair uma reportagem, se eu não me engano, no New York Times, hoje mesmo, falando que todos os medicamentos produzidos em 2020 foram produzidos pelo Estado, com forte intervenção estatal. Aí vem as empresas, elas pegam o finalzinho do processo, que novamente, gente, sem sectarismo, é difícil fazer isso, não está em jogo que é fácil, as empresas têm uma vida fácil, não é isso. É que elas embolsam grande parte daquilo que o Estado financiou, cobrando preços exorbitantes. Então a discussão hoje é como que a gente faz para que esse excedente de lucro ele volte para a sociedade na forma de preços mais baixos, na forma de maior acesso. Então você obrigar essas grandes empresas, ao invés de olhar só o lucro do acionista, olhar o que? Escala de atendimento. Essa é uma nova fronteira que vai se... Eu não sei como eles vão emplacar isso. Porque as empresas são incrivelmente poderosas para jogar, né, parte da sua operação em outros países em que essas regulações não são tão fortes. Então a gente não pode esquecer que Facebook, Apple, né, o Twitter, Uber, essas empresas são países. O Facebook acabou de mandar um e-mail, vocês devem ter recebido, que eles estão mudando a regulação global. Eles podem tirar coisas que você postou. É um país com regras, eles querem emitir a própria moeda. E é o maior país do mundo. São mais de 2 bilhões de cidadãos no ambiente do Facebook. E que não tem regulação de ninguém. A não ser de uma outra grande potência, que é os Estados Unidos, que começou a pressionar o Facebook e os governos que tentam colocar limites a eles. Então, nesse mundo de grandes corporações hiperpoderosas, que curiosamente ninguém critica, né? Critica o Estado por ser uma organização muito grande e pesada, mas as grandes corporações, elas saem como se elas não fossem tipicamente, né, similares a estados, com suas regras próprias e tal. Essas empresas tendem a ter um papel crucial. E aí vem um ponto importante do que você levantou, que tem a ver com a caridade, né, a filantropia. A filantropia, ela pode ser vista de uma maneira bem radical como lucro não tributado. Isso é filantropia. O lucro não tributado, ele se acumula em alguma parte do sistema e, de repente, ele fala, não, em vez de eu dar para o Estado, onde 30% vai para a Previdência, pensando num país, né, tipo os Estados Unidos, 30% vai para a Previdência, 40% vai para armamento e tal, eu vou pegar e vou fazer uma atividade de inovação. Vou financiar uma startup, vou fazer um instituto de pesquisa. Esse é um novo modelo que a gente vive, que é um recorte liberal fortíssimo, e é o que a gente tem para hoje. Então, o que tende a ocorrer cada vez mais são os países do hemisfério norte fortemente apoiados em convênios público e privados, com forte apoio estatal no desenvolvimento de tecnologias e no direcionamento da energia social para setores estratégicos, no sentido de nacionalizá-los, pelo menos suficientemente. E o hemisfério sul, sul global, demorando muito para embarcar nessa onda. Eu acho que aqui no Brasil a gente vai demorar muito para entrar nisso,
porque quando forças de direita chegam no hemisfério sul, elas atuam de maneira radicalmente diferente da forma como elas atuam no norte. E quando você pega um governo Trump, a maneira como ele é nacionalista, contrasta radicalmente com o nacionalismo mambembe do Bolsonaro, que é um nacionalismo que entrega. E não sou eu quem está falando, é o Al Gore. Não sou eu quem está falando, é o Trump. Quando o Trump recebeu a comitiva do Bolsonaro, ele adorou a Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Sabe por quê? Ele chegou e falou assim, eu gostei dela, porque ela é a única aqui que está defendendo os interesses do Brasil. E eu gosto de quem defende o interesse do seu país. Aí você parar para pensar, que tipo de nacionalismo é esse que a gente tem aqui? Ele não é o nacionalismo periférico. Então, nesse contexto, o que a gente vê? É o que eu brinquei chamando da casa grande com cassino no fazendão amazônico. Né? Então, a gente quer colocar cassino na Amazônia, o pessoal garimpar ouro, derrubar a floresta, que era a economia do século XVII e XVIII, enquanto a gente vai tirando cada vez mais a atuação do Estado em garantir que o mercado amplie o seu alcance sobre as populações que estão desassistidas, dando emprego de qualidade. A gente não cobra do mercado que dê emprego de qualidade para as pessoas de baixa renda. O mercado faz o que ele quer. Resultado, a gente tem uma situação em que as pessoas pobres ficam mais vulneráveis e isso sobrecarrega o Estado. Notem, eu não sou a favor de um regime econômico de assistência. E eu sou fortemente a favor da renda básica universal. Mas o ideal seria as pessoas não precisarem disso. Que o mercado, na atuação com o Estado, conseguisse oferecer empregos de qualidade. E, infelizmente, o Norte está indo nesse caminho. A Coreia do Sul deu 1 milhão de empregos para a sua população via Estado. 1 milhão de empregos. Curiosamente, quem teve a coragem de falar isso aqui foi o Cabo Daciolo. Né, que na campanha ele falou, olha, depois da eleição, se eu ganhar, vocês apareçam em qualquer quartel e eu vou dar um emprego para vocês, quem não tiver emprego. Coreia do Sul fez isso. E é um país, né, muito avantajado do ponto de vista produtivo. A gente pode dizer, não, mas é porque a gente não é a Coreia do Sul. É verdade, não somos em várias dimensões. A começar pela qualidade dos empregos que a gente oferece para a população. Malu, Marisa, por favor. Temos, então, várias questões aqui, mas eu teria uma antes dessa, que seria a seguinte. Nós percebemos que agora, quando o governo ofertou uma série de créditos para pequenos empresários, isso acabou caindo na mão dos bancos de tal forma que só aqueles que tinham condições de pagar, que provavelmente conseguiriam esse crédito independente deste apoio, conseguiram ter acesso a esse tipo de crédito. E como que você vê essa questão e também a questão de se tributar as grandes fortunas? Quais seriam os mecanismos adequados que o governo deveria adotar nesse sentido de promover, de fato, uma recuperação da economia com base na redução das desigualdades? Perdão, emendando uma outra questão na pergunta de Malu, porque muito se fala também, André, que com a pandemia, de uma forma geral, a concentração de renda deve aumentar. Né? Então, quais seriam as medidas para evitarmos uma tragédia maior ainda? Primeiro, eu acho que vai ter um movimento que ele é não linear. Inicialmente, a desigualdade vai cair, porque a gente está elevando demais a base. Né? A gente está praticamente pegando 1/3 do país e literalmente colocando um guindaste neles e elevando-os muitas vezes acima da linha de pobreza. 50% da nossa população ganha R$440 por mês. 50% da população. Quando você dá R$600 para 1/3 dela, você está empurrando muita gente quase que 50% acima desse valor. Então, inicialmente, a desigualdade tende a cair, daí né, o drama de quem faz oposição a esse governo ter que engolir que ele foi um governo que fez dramaticamente um efeito sobre a desigualdade, mas vem a preocupação com o que vai acontecer depois que esse instrumento cessar. Então, o que a gente espera, quem estuda desigualdade e pobreza, imagina que vai ter um repique muito forte. Então, a pobreza tende a aumentar para níveis antes, né, de muitos anos atrás. Por que isso é importante quando a gente reflete? Aí eu vou, aos poucos, conectando com a pergunta da Maria Lúcia. Tributar fortuna é algo que é justo do ponto de vista social,
mas muito pouco eficaz do ponto de vista arrecadatório. Então não dá para você dizer assim, não, eu vou abrir mão de vários impostos e vou só taxar fortuna. Tá? Não é um imposto para arrecadação, é um imposto para diminuir desigualdade. E isso que causa um temor danado no topo da distribuição. Porque quando a gente fala isso, as pessoas que ganham 10 mil reais por mês acham que é com elas que a gente está falando. Não é. A gente está falando com pessoas que ganham mais de 400 mil reais por mês. E tem uma vida, né, que é nababesca e ofensiva para pessoas que não têm saneamento, que são 50 milhões de pessoas, se eu não me engano, no país inteiro. Então, a gente está falando bem do topo. Então, se tributar o topo, ainda que seja muito dinheiro, o valor que isso vai gerar para os caixas públicos é muito baixo. Ele não é relevante e ele não vai resolver nada para a gente. Muito embora ele promova maior igualdade. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Porque as pessoas às vezes acham que a solução é taxar a fortuna. Não é. Ela é a solução para um problema, reduzir desigualdade, só. Do ponto de vista arrecadatório, qual é o nosso problema aqui? Então eu vou fazer uma breve digressão, vou tentar ser muito breve, mas imaginem que o dinheiro ele existe porque o governo emite. Tá? Então não tem ouro no subsolo do Banco Central, não tem nada. Tem a confiança da população naquele pedacinho de papel que vai ou no dinheiro que o banco disse que você tem lá na tua conta. Você confia naquilo e você espera que o restante da sociedade confie naquilo. Mas tudo está lastreado nessa moeda de curso forçado que está na Constituição Federal, que só pode ser utilizada aqui no país e só ela pode ser utilizada. Muito bem, o governo injeta esse dinheiro e vai gastando esse dinheiro ao longo do ano. Ele não espera o dinheiro da arrecadação entrar para gastar. Ele gasta e o dinheiro da arrecadação vai entrando. Então, são dois processos diferentes. Um é o lado do gasto, que é o que a gente falou amplamente aqui, que é como o governo distribui, faz Bolsa Família, faz renda básica, gasta com saúde, educação, barará. O outro lado é como ele pega esse dinheiro que ele jogou parcialmente de volta para que esse dinheiro não fique zanzando pela economia e leve a inflação lá para cima. Porque dinheiro, como já disse Paulinho da Viola, na mão é vendaval, certo? Pôs o dinheiro na mão, a pessoa vai lá e consome. Só que isso requer uma atividade econômica que esteja avançando. Muito bem, como que o governo pode tirar esse dinheiro? Ele pode pegar grande parte dele, que é o que ocorre hoje, de imposto de consumo, então ele dá o Bolsa Família para o pobre e pega uma parte razoável disso na forma de ICMS, IPI, PIS/COFINS de volta. Esse é tributo pobre, tira o poder de compra dele. Ou ele pode chegar e falar assim, eu vou tributar de acordo com a renda. E aqueles que ganharem mais, eu vou tributar mais. Essa primeira parte da discussão é a parte da discussão que está incomodando o Rodrigo Maia. Então, o Rodrigo Maia, assim, olha, eu quero fazer uma reforma tributária, mas vamos falar disso aqui. Não fala da segunda, porque a segunda causa conflito social e esse presidente sozinho já causa muita agitação. Então, vamos falar só da primeira, que é o quê? Reduzir o grau, né, de complexidade do sistema de imposto sobre consumo. Porque essa é a parte que gera consenso. Se você vai para a parte de tributar renda, o drama social e político em torno disso é gigantesco. E não há garantia que haja consenso social sobre a necessidade de tributar mais os ricos, curiosamente. Porque muitos dos pobres brasileiros têm essa expectativa de virar rico e não gostariam de ter a sua riqueza eventualmente tributada. Tá? Então esse é um drama, esse é um problema sociológico que sempre aparece nas discussões sobre desigualdade. Então isso nos leva a um problema que é o seguinte, qual que é a melhor maneira de tirar o dinheiro e pagar por toda essa guerra, como eu e vários amigos vemos brincando, né, usando temas tipicamente de momentos bélicos para explicar isso aqui. Eu posso, então, fazer do jeito que eu sempre fiz, e isso vai gerar uma arrecadação baixa, porque esses impostos são amplamente dependentes, né, do que ocorre na economia. Com a economia paralisada, a arrecadação cai, o gasto sobe, você tem déficit, gera dívida e todas as preocupações que a gente já falou. Ou eu posso votar uma política tributária em que eu comece a fazer os ricos, que acumularam muita riqueza, a pagar mais. Essa é uma maneira. Aí você fala, André, mas isso vai mexer demais com tudo. Eu vou falar, não, tem uma maneira bem simples. Dados do Tesouro Nacional, este ano de 2020, serão concedidos 320 bilhões. Pense, os 2 meses de auxílio para os trabalhadores custou 250 para 67 milhões de pessoas. Custou 250. Este ano nós vamos dar para empresários 320 bilhões em renúncias fiscais. Curiosamente, quem tornou essas renúncias permanentes?
Dilma Rousseff em dezembro de 2014, depois dela ganhar a eleição. Até hoje, ninguém entende por que ela fez isso. Ela tenta, em janeiro de 2015, reverter no contexto do ajuste fiscal, não consegue. Né? Eles falam, o Renan Calheiros fala, não, você está louca, você acabou de pedir final de dezembro, você quer reverter isso agora? Não, não tem como. Ou seja, essas renúncias foram apenas ganhando mais força, e hoje você tem o equivalente a 10 bolsas famílias, indo para a mão de empresário. Sem contar os refinanciamentos de dívidas tributárias, os refis da vida. Essas fontes, e agora o curioso, elas não entram no teto de gastos. Sabe por quê? Porque elas são gastos tributários, ou seja, elas estão do lado da arrecadação. Você está deixando de arrecadar, então elas não entram no teto. Mas educação e saúde entram. Mas infraestrutura entra. Previdência entra. Aí você para perguntar, mas não, isso é dentro da lei, gente. Vão propor a reforma tributária. Sabe quanto eles querem retirar dessas renúncias? 25 bilhões. Dos 320, e acham que estão fazendo uma grande revolução. Agora, por que o serviço público tem que baixar 25% o seu salário e atividade, sendo que a gente está oferecendo os nossos serviços à sociedade, a gente não parou de trabalhar, eu pelo menos tripliquei minha carga de trabalho. E eu, de repente, entro nessa linha enquanto o judiciário está recebendo 90 dias de férias, somando todos os dias dele. Por que a gente é tratado no mesmo saco de desgraçados e privilegiados? Não somos. Mas as renúncias fiscais não recebem a devida atenção. Por isso que ela deveria ser a GENI. E aí, Maria Lúcia, pensa, com 320, vamos pegar metade. 160. Dá para dar até o fim do ano R$300 para essas pessoas com tranquilidade. Sem onerar, sem gerar dívida a mais. Mas ai de quem for mexer nesse vespeiro. É um vespeiro difícil. Derrubou uma presidente. Ela quis mexer nisso. Não fica. Porque os interesses são muito fortes. Aí você me pergunta, tem caminhos para sair? Tem. E aí eu espero que a gente possa voltar a discutir, porque aí a gente tem que entrar na seara dos tributos, das políticas sociais, que é um emaranhado de efeitos, e que não daria, evidentemente, para eu resumir aqui. Mas eu quis só desenhar para vocês o drama que está envolvido e as contradições, né? Vamos dizer, os contrastes, né? Na maneira como as pessoas enfatizam os pontos a serem reformados. Nós temos uma pergunta aqui do Vanderlei, do Diego Vanderlei, e ele pergunta se existe algum país subdesenvolvido como o Brasil que tenha algum tipo de programa de distribuição de renda básica. Tem. De renda básica universal agora não me ocorre. Me parece que talvez a Suíça tenha feito algo muito próximo com o Bolsa Família, mas agora de pronto eu não me lembro de outro país que tenha se aproximado disso. Eu vou ficar devendo essa para eu não falar bobagem. Mas você tem várias iniciativas que se aproximam disso. O problema de uma política como essa é que ela é muito cara do ponto de vista orçamentário. Porque você está dando dinheiro para as pessoas para mantê-las em casa. Então, num contexto de crise sistêmica como esse, até faz sentido. Mas numa situação de normalidade, se a economia não tiver produtividade o suficiente para bancar, né, para oferecer bens e serviços para essas pessoas, sem ter que jogar os preços para cima, né, para regular a oferta e demanda, então a tendência é que isso não ocorra. Por isso que as políticas públicas elas são divididas entre políticas universais, que é, por exemplo, o serviço de seguridade, que é saúde, né? Por que ele é seguridade? Ele é universal. Você não vai todo dia no hospital, você vai quando você tem um problema, por isso que ele é um seguro. Você teve o problema, você vai lá e tem o direito de usar o plano de saúde estatal, né, que está te oferecendo o serviço de atendimento médico. Educação, aí é uma política constante, ela é universal e ela não é de seguridade. E educação é outro tipo de política pública que transfere renda e transfere riqueza, né? Porque aquela família teria que pagar por aquilo. Então você tem essencialmente dois tipos que são as políticas universais e as políticas focalizadas. Em geral, a discussão de renda básica ela acaba indo para uma focalização. Então o que hoje está se discutindo no país? Como que a gente focaliza, por exemplo, os mais jovens? Pega crianças até ali o início do mercado de trabalho, porque é o pessoal que sofre mais
tanto na primeira infância quanto depois para ingressar no mercado de trabalho. E aí, com isso, você conseguiria, aos poucos, ir avançando na direção de um sistema realmente universal. Mas eu repito que eu sinceramente, eu tenho muita resistência em a gente fazer um sistema universal como o Suplicy, né, o ex-senador defende, não porque eu acho que ele não seja meritório, mas é porque eu acho que ele vai canalizar a energia social para um caminho que eu não acho que no longo prazo a sociedade vai apoiar. Até hoje, gente, até hoje, a gente tem que ficar defendendo o Bolsa Família. A Suíça está fazendo o Bolsa Família, porque é o melhor plano que já foi feito. Aí, Banco Mundial, todo mundo já falou, o Bolsa Família é um plano fantástico, ele custa 30 bilhões de reais por ano e ele atende 13 milhões de famílias. Ele é muito barato e muito efetivo. Mas podem pegar as discussões até hoje na agenda pública, o pessoal traz o Bolsa Família como um problema. Se dando R$190 já gera esse drama para pessoas em extrema pobreza, imagine você dar o dinheiro, né, para o servidor público que, né, segundo a mente, mora nas Bahamas, né, em teletrabalho, ganhando esses R$100 por mês. Eu falo, mas você está louco. E não é isso, porque uma vez que você der esse dinheiro, você pega isso de volta onde? No imposto de renda. Se a pessoa aumentou o patrimônio dela, se a pessoa ganhou mais dinheiro, você pega aquele dinheiro de volta, via tributação. Mas para isso você tem que fazer o quê? Reforma tributária. Então, é difícil que os países apliquem isso, né? Eu vou ficar devendo do país, mas eu acho que o caminho aqui nosso é pedregoso porque a gente tem que combinar as coisas, o gasto com a receita, né? Fazer reforma nos dois. Professor André, só para complementar, porque eu peguei aqui do Google mesmo, né? Eu peguei para ver quais eram os países, e numa reportagem da Exame, ele diz que tem Finlândia em caráter experimental, 2.000 pessoas, o Quênia, que eles pegaram, acho que aí eu não sei quantas pessoas, mas também em caráter experimental por 15 anos, eles ainda vão avaliar como vai funcionar, e o Alasca, que recebe, acho que desde 1900 e... agora eu não sei, o Alasca que já vem recebendo essa, eu perdi a data aqui, mas que seria Alasca também que recebe essa ajuda universal, a renda básica. Peguei do Google. Não, fantástico. E tem um segundo problema, não à toa, na minha apresentação, eu foquei bastante a questão da riqueza, porque uma questão particular, quando a gente fala em renda básica universal, o que acontece com o reajuste da renda? Porque a inflação vai subindo. Né? Tanto que teve todo esse drama aí da nota de R$200, porque a inflação do início do ano do Plano Real até aqui já passou dos 400%, quase 500%, se não me engano. Então, a gente tem uma inflação que ela vai avançando, mundo afora. Você tem 2% de inflação. Pega um país civilizado com inflação baixa, é 2% de inflação por ano. Joga isso no espaço de 30 anos, isso vai comer o valor real dessa renda básica. Então, uma das preocupações isso implica o quê? Você indexar a economia. Então, todo mundo que ganha renda básica, você tem que manter o valor real dela. Aí, você vai aumentar o valor real, ou seja, aquilo que excede a inflação ou não? Então, a nova fronteira da política pública, ela está indo na direção de complementar a renda básica com ativos básicos universais. Porque aí você permite à família formar patrimônio, em que ela não vai ficar dependente de coalizões políticas que podem ou não ser conjunturais, podem ou não ser circunstanciais, que vão garantir a manutenção do valor real dessa renda básica. E esse foi o problema lá atrás, quando eles começaram a definir o que eram necessidades básicas. No final dos anos 70, o Banco Mundial inicia uma discussão. Como é que eu defino que uma pessoa vive bem? Cada sociedade vai ter um conjunto de bens e serviços que define o que é viver bem. Aí qual que é a tendência? A pressão, que era o pessoal que estava lá, falando assim, olha, o pessoal progressista vai sempre empurrar isso mais para cima. Se você pega qual que é o salário médio que o Diese define, que seria o salário mínimo, adequado para a gente viver, quase R$4.000. Joga o salário mínimo em R$4.000. Pensa a quantidade de servidor público inativo que vai ter o seu valor, né, quadruplicado de aposentadoria, de benefícios. Você vai gerar um drama tremendo. Você vai levar muita gente, né, acima da pobreza, mas você vai causar também uma desigualdade tremenda em determinados estratos da sociedade. Então vejam que não é trivial.
as pessoas que vêm falando que essa é a solução final, obviamente elas não estão dizendo isso. Mas se a gente não qualificar o debate e colocar, olha, esse é um passinho que nós estamos dando. Tem vários outros que a gente tem que garantir. E eu diria que o primeiro deles seria, na verdade, impedir o desmantelamento dos serviços públicos, tais quais eles estão, tal qual está ocorrendo. Isso vai ser muito mais eficaz. Mas muito, gente. Não dá nem... Eu não tenho aqui os números para quantificar para vocês, mas é muito melhor para a desigualdade, né? Para diminuir a desigualdade. Você garantir os serviços do jeito que eles são oferecidos, porque eles são progressivos, do que você dar o dinheiro para as pessoas, ainda que isso ajude. Tá? Não estou dizendo que não ajude. Mas se você vai lá e cai na armadilha, eu vou dar a renda básica universal, e não fica prestando atenção no desmantelamento que está ocorrendo nos serviços públicos, o tiro vai sair pela culatra. Aí pode ser que no final a gente chegue à compreensão e fala, não, melhorou a distribuição porque esse dinheiro é mais efetivo do que os serviços públicos de baixa qualidade. Pode ser, pode ocorrer. A minha expectativa é que isso não vai ser dessa maneira, porque as pessoas de mais baixa renda precisam muito do serviço público, pelo menos tanto quanto elas precisam desse dinheiro, dessa renda básica. Perfeito. Eu queria... Enfim, esse último ponto que você trouxe é muito importante, porque é um discurso que, entre os liberais, se tornou corrente, né? Trocar uma coisa por outra, né? E, como você aponta, os serviços públicos eles são essenciais, uma vez que só a renda talvez ela não produza, ela não beneficia o quanto beneficia, o quanto os serviços públicos trazem para o benefício, né? E aí a gente poderia pontuar, enfim, todas essas políticas públicas, ou melhor, elencar todas essas políticas públicas que estão sendo desmanteladas e o impacto que isso vai ter, enfim, nessa população que depende diretamente. Enfim, toda a equação é muito complexa. Se eu puder só complementar esse ponto com dois exemplos muito icônicos das políticas públicas. Quando você pega o Fome Zero, né, o recorte original dele, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas eu lembro de ter lido isso, o recorte dele era você dar uma espécie de voucher para a pessoa que ela ia usar na sua localidade. Uhum. Qual que era a ideia original? Era você não permitir que o dinheiro corresse para os grandes centros, para os grandes oligopólios de supermercado. E você animasse as comunidades locais e fizesse aquele dinheiro circular ali. Só que isso esbarrava no direito de ir e vir e esbarrava no problema da moeda única, né? Porque estaria gerando sistemas monetários dispersos, por assim dizer. Eu lembro que teve essa discussão. E aí ele acabou sendo convertido, né, no Bolsa Família, como a gente viu. O Fome Zero em si, né, nunca decolou. Ele acabou virando o Bolsa Família, que é um programa muito bom, mas que causou esses problemas. O dinheiro correu para os grandes centros. Muito embora ele anime as economias locais, as grandes redes de supermercado lucraram muito. Esse é o primeiro. O segundo grande exemplo, Minha Casa Minha Vida. Quem acompanhou a participação do Lula, teve inclusive, eles tinham uma comissão no Congresso que discutia esse programa no final dos anos 90. E o Lula foi uma pessoa muito importante que discutiu esse programa. A ideia era você dar dinheiro para as pessoas comprarem o material de construção, para elas fazerem mutirões e construírem as suas casas. Por quê? Você não cairia na mão dos grandes oligopólios imobiliários. O que acaba saindo Minha Casa Minha Vida? Um programa que ele não é um programa de habitação, ele é um programa imobiliário. Porque o dinheiro acaba correndo para os grandes centros. Evidentemente, onde você vai comprar imóvel não é na cidade que não tem infraestrutura, porque isso é muito mais caro. Então o dinheiro acaba se concentrando nos grandes centros, que é onde você já tem uma estrutura básica que diminui o custo do imóvel e permite a pessoa acessar aquele imóvel, e você deixa desassistida uma parte importante das pessoas. O resultado disso, ainda que ela seja desejável, é que esses dois exemplos que eu dei para vocês mostram como é muito difícil você fazer uma política pública que não corra de alguma maneira para beneficiar o mercado. Porque você tem a estrutura, a economia política é muito forte. Você tem grupos que estão no poder e a tendência é eles sempre tentarem enviesar a política pública na direção dos grupos já constituídos. E a problemática desse livro meu com Paulo Gala é como é que a gente consegue transformar a estrutura produtiva para que ela não atenda sempre os mesmos conjuntos, para que ela comece a atender o maior número de empresários, de inovadores, de pessoas que têm ideias novas. Porque a tendência, tudo que você faz é o dinheiro correr para as estruturas já engessadas.
né, que já estão ossificadas. Até ossificado é ruim dizer, né, porque o osso ele é muito dinâmico, mas certamente ele fica muito travado, ele não consegue mudar. Então, só queria salientar esse ponto de como é difícil fazer política pública de maneira verdadeiramente pública. Eu gostaria de fazer uma rápida questão a partir sobre um ponto que você trouxe na sua apresentação, que foi a hiperglobalização, né? Eu me perguntaria se essa globalização do jeito que ela está, ela vai ser quebrada em alguns setores ou se vai ser algo mais generalizado. Essa pergunta pela seguinte razão: se imaginarmos anos 70 em diante, quando todo esse processo se inicia com força, né, houve várias razões para isso. Um deles, a gente poderia dizer, em particular no núcleo mais desenvolvido do capital, né, era para barrar muitas reivindicações da classe trabalhadora, por assim dizer, né? Por exemplo, no caso da França, onde isso é mais do que conhecido, a quantidade de greves que barravam o funcionamento do capital. Então, globalizando, descentralizando a produção, isso resolveu um pouco esses nós do mercado, né? Então, hoje, será que isso vai se reverter de uma forma mais geral ou serão apenas setores específicos, como, por exemplo, de produtos vinculados à saúde, que esses setores sairão desse núcleo da produção mais globalizada? Olha, essa é uma pergunta de 5 bilhões de dólares, né? Porque quem tiver essa resposta pode correr para os mercados financeiros e apostar, né? É muito difícil saber isso, porque eu acho que você está correto ao setorializar a pergunta. Porque eu imagino que a tendência de você nacionalizar parte da produção vai estar associada a 2 critérios. O risco sistêmico, então a gente tem aqui essencialmente o problema da saúde, acho que esse vai estar mais saliente. Então a tendência é os países, em particular, né, os mais ricos, a tentar proteger um estoque mínimo, né, de produtos e de produção, de energia social destinada a, vamos pensar como o corpo produz anticorpos, né, que ele não está atuando sempre, ele está ali fazendo a ronda ostensiva, e ele volta, é destruído e recriado. Você vai manter setores que não vão estar operando em plena capacidade, mas você vai deixá-los ali disponível para um evento, né, catastrófico, um evento pandêmico em que os países se fecham. Foi o que ocorreu agora. O setor da saúde, eu acho que ele vai ser um alvo importante dessa nacionalização. E aí tem outros riscos sistêmicos, em particular associados à infraestrutura. Tá? A energia, né, então a preocupação com os recursos fósseis, os Estados Unidos estão tentando fazer essa migração dura, porque lá eles são muito dependentes de energia baseada em combustíveis fósseis. Né? Eu vi um documentário, não sei se ainda é assim, mas Las Vegas está no meio de um deserto. Então você tem que sustentar aquela cidade que é acesa 24 horas por dia com carvão e petróleo. Você olha Los Angeles, Califórnia, está secando toda a hidrografia deles. Você tem que usar o quê? Energia suja, né, para fazer isso. Então, a grande tentativa, e aí que a Califórnia vem tocar à frente, é o quê? Como que eu migro para energia limpa? E hoje a energia limpa já é rentável. Já é rentável. Então, não é à toa que essas forças políticas aparecem, porque elas não estão tirando isso da cachola. Elas estão vendo que essas forças sociais estão disponíveis e a tendência é nacionalizar também a produção dessa tecnologia, porque ela vai permitir você comandar uma parte importante da produção energética. O segundo eixo de transformação, eu acho que é o eixo geopolítico estratégico. E aí entra o setor de telecomunicações. Então, quem estuda, né, a teoria marxiana e volta e vê todo o processo de acumulação produtiva que ocorre com você, primeiro, né, a sambarcar dinheiro enorme com metais preciosos que depois vão ser canalizados em atividades novas com salário muito baixo, porque você está pegando mão de obra, né, de outros lugares, os cercamentos, tal, você pega aquele montão de gente baratinha, os salários não pressionam, os lucros são grandes, você vai investindo em inovação que te protege naquele mercado. Aí, eventualmente, os salários começam a crescer, você substitui o trabalhador com tecnologia que você conseguiu fazer enquanto os trabalhadores não pressionavam os salários para cima. Isso está ocorrendo com a economia de dados. Cada vez que você aperta aceita os termos e condições, você está vendendo
literalmente a sua riqueza para essas empresas. Que é o quê? Informações sobre você. E essa informação está sendo dada de graça. E isso é a maneira como elas acumulam lucros exorbitantes. Só que agora elas se tornaram empresas muito importantes na produção de inteligência. Então o resultado é que você vai ter possivelmente nesse campo uma briga entre cães muito grandes, né? E aí a questão da Huawei é apenas a ponta do iceberg do que está em jogo aqui, né? A briga do Trump com a China, compra o TikTok, não compra, porque é esse o novo campo de batalha. E aqui eu acho que a gente vai ter uma tendência, talvez não à nacionalização, mas à polarização. Não sei se vai ser 2 polos ou 3 polos, né? Porque a Rússia está no jogo, tem Israel também, então não sei quantos polos vão ocorrer. Mas esses 2 eixos, o eixo de risco sistêmico e o eixo de estratégia geopolítica, eles tendem a levar a uma reconfiguração dessa hiperglobalização. A gente vai viver, acho que, tempos que vão ser mais próximos daqueles do que a gente viveu no início do século XX, nesse sentido. Mas vai ter, acho que, mais uma difusão desses polos e não tão centralizado nos Estados Unidos. E aí o papel da China vai ser muito relevante. Tá? Então, hoje, como eu vejo, tá? Essa não é minha área de expertise, tá? É como eu olho a partir do que eu tenho visto os especialistas colocarem e que eu acho que faz sentido do ponto de vista econômico. Tá? Essa é a minha leitura. Obrigado, André. Malu, Marisa, vocês teriam mais questões para trazer para André? Enfim, se bem que já o exploramos bastante. Já estamos quase no limite aí do nosso horário. Por mim, eu gostaria muito de agradecer o professor André e gostaria que ele voltasse para contar o resto que ele falou que era complicado, mas que com certeza é muito importante. Eu acho que espero que a gente tenha uma outra oportunidade para trazer o professor André para fazer o restante da discussão, porque pensar a pós-pandemia sem pensar na distribuição de riquezas, eu acho que é quase impossível, né? É onde a gente vai ter que realmente se reinventar. Então, acho que eu gostaria de aguardar a volta do professor André em breve. Muito obrigada. Eu agradeço muito, certamente contem comigo, eu sou aqui da família, precisando, estou à disposição, com o maior prazer, venho. O que a gente acaba dependendo um pouco é da atualização dos dados, né? Conforme os dados forem atualizando, a gente começa a ter um pouquinho mais de clareza com o que vai acontecendo, mas eles já estão chegando. Né? A tendência é cada vez a gente ter uma visão um pouco mais clara, para o bem ou para o mal, né? Na tela, enfim, já está aí colocado o último livro do André, Uma Economia que Não Aprende. Eu peço desculpa ao Paulo, estava com o nome de Silvio Galo em mente, enfim, que é alguém da filosofia da educação, e aí, então, o livro do Paulo Ele vai Galo, ficar feliz, pelo menos é alguém da filosofia da educação, ele vai ficar feliz. Bom, esse debate ele é extremamente importante, como a gente bem nota aqui, para o Brasil em particular, um país extremamente desigual, concentração de renda, são tantas falas que nos invadem diariamente e que, por vezes, a gente não tem condições de reagir de forma imediata por falta de informação, né, por falta de elementos. Muitos desses elementos para esses discursos que são completamente enviesados para combater ou para debater ou se contrapor a esses discursos, André nos trouxe hoje aqui, então somos enormemente gratos a você. Muito obrigado, André. E como Marisa e Malu disseram, espero que, enfim, essa pandemia, pelo visto, ela não vai terminar amanhã, né? Em torno desse tema, ainda eu acho que teremos muito ainda para conversar. Se pudermos tê-lo novamente num outro momento, enfim, ficamos muito gratos. Obrigado de novo. Eu só queria finalizar que eu espero que quando você voltar, você escreva um novo livro onde Brasil, uma economia que aprendeu, e em breve. Tá? O segundo volume, a gente está brincando que é o segundo volume, mas a extensão desse livro vai ser sobre desigualdade. Então a gente vai escrever um novo, já está pensando, e vai ser exatamente sobre desigualdade. Ok, tá bom. Eu espero que até lá a gente já tenha aprendido. Mas eu acho que não, porque até a gente aprender, possivelmente vai demorar muito tempo para o livro sair. Eu espero que ele saia antes. Acho que o problema é que falaram que o Brasil é o país do futuro, e o futuro é inatingível, né? Só hoje existe. O futuro nunca chega.
Tá, Obrigado, muito Mas eu André. agradeço muito. Obrigadão, viu, a todos que nos assistiram, todos e todas. Fico muito feliz, agradeço muito e ficarei muito feliz em responder as questões que chegarem. Bom, obrigadão, gente. Contem sempre comigo. Obrigada Obrigado de novo, André. e obrigada a todos vocês que nos assistiram. Boa noite a todos.